Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando agora no canal, esse canal nós temos a proposta de estarmos estudando texto da palavra do Senhor, né? E hoje é o Salmo 125, salmo bem conhecido, e é um salmo assim que tem muitas informações, mas vou trazer a lume alguns pontos, né? Alguns pontos só importantes assim para o nosso dia a dia, tá ok, amados? Vou fazer um breve comentário histórico, né? E vamos entrar aí em algumas aplicações. Tá joia? Então vamos ler o salmo primeiro, vamos lá. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerão sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão à iniquidade. Faz bem o Senhor aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Amados, esse salmo é um salmo de romagem, que é a ideia do salmo de que o povo de Israel cantava indo para o templo, né, em direção ao templo. E é assim, eu sempre destaco que um salmo, né, é uma poesia hebraica, né, é um cântico, né, exatamente da ideia de que o salmista tem um relacionamento com Deus, né, tem uma experiência com Deus, aí ele transforma em música, em poesia hebraica. E aí nós vamos pensar aqui que ele vem falando no versículo 3 sobre a dificuldade, né, e ele aponta a questão de dificuldade e depois ele aponta a questão, né, no versículo 1 e 2, sobre a questão do cuidado do Senhor, né, exatamente a confiança que ele tem no Senhor. Esse salmo é um salmo que fala sobre uma fé, né, uma fé de uma pessoa que é firme, né, alguém que confia no Senhor. E ele começa falando no versículo 3 sobre a ideia do que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. A ideia do cetro, né, na verdade, é o domínio dos ímpios. Então, o que ele está falando? Uma experiência ruim que ele teve, de que ele sofreu um domínio de alguém que era ímpio. Ímpio, o que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que vive independente de Deus, que não faz caso do Senhor, que não vive na presença do Senhor e aí faz as coisas daquele jeito, né? E aí é complicado o relacionamento com as pessoas. Nosso país é um país cristão, né? Então nós temos assim um conhecimento bem básico com relação ao conhecimento de Deus, né? Então nós temos muitas boas diretrizes relacionadas à convivência de pessoas para com pessoas. Também vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm temperamento mais forte e tal, tem todas essas questões, né? Que aí atrapalha a questão do relacionamento entre pessoas, né? E pessoas são mais tranquilas e tal, tem tudo isso aí. Mas aqui a ideia do ímpio é uma pessoa que faz as coisas de forma independente do Senhor, né? Então não leva Deus em consideração, né? Então essa ideia de que Deus não faz diferença e não é importante, não é necessário, E aí a relação com as pessoas é baseada realmente longe de um conceito de Deus. Aí é bem complicado realmente o que o salmista vem colocando para nós. Então a ideia de ser desse domínio, né, desse domínio ruim sobre a vida deles. Então ele teve essa experiência ruim, então ele conta a experiência ruim. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, né? E ele fala por quê? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade, para que não venha fraquejar, para que não venha fraquejar na fé, para que não venha assim exatamente achar que Deus abandonou, achar que Deus não está perto e essa questão toda. Então é exatamente isso, ele coloca a experiência ruim que ele teve, né, e exatamente ele coloca dessa forma, né, e aí ele coloca a ideia da comunidade, né, essa ideia da experiência ruim, né, ele transformou em poesia para que todos cantassem, né. Vamos lá. Só que é o seguinte, o Salmo, ele logo no início, ele coloca exatamente que, embora todas essas questões que aconteceram, mas ele confia no Senhor, né, ele confia no Senhor. Então ele fala, aqueles que confiam no Senhor, né, porque ele confia no Senhor, são como um monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Então ele fala que quem confia no Senhor, a ideia de monte de Sião é a cidade santa, né, o local onde Deus habita, onde realmente não se abala, lugar onde que Deus está presente, morada do Senhor. Então ninguém pode realmente abalar a morada do Senhor. E ainda fala o seguinte, que como em redor de Jerusalém estão os montes assim, em derredor do seu povo, Deus está presente, né, o tempo todo, né, desde agora e para sempre. Então Deus cuidando o tempo todo. Então ele tem a certeza, a convicção, né, de que Deus está cuidando, né, que Deus está ali o tempo todo ao derredor,
cuidando, né, exatamente da cidade onde ele habita, né, é onde nós como filhos deles estamos junto com ele. Então essa é a primeira parte do Salmo. A segunda parte, que é a partir do versículo 4, que ele faz bom, Deus faz bem aos bons e aos retos de coração, quer dizer, aquele que entendeu o propósito de Deus, agora em vez de viver como ímpio, agora vive segundo as orientações do Senhor, né? A ideia de que fazer o bem aos bons e aos retos de coração, aquele que vive segundo a palavra do Senhor, que vive exatamente sendo cuidado pela palavra do Senhor, né? A ideia de reto de coração é que vive segundo, né, os preceitos do Senhor. E aí, aqueles que se desviam, né, pelas sendas tortuosas, o Senhor vai levar, né, juntamente com aqueles malfeitores e aquelas pessoas que realmente não estão dentro desse contexto da cidade santa de Israel, e exatamente isso, e junto com os ímpios. E aí a paz, paz sobre Israel, paz sobre toda a nação, porque exatamente Deus ele faz essa separação daqueles que querem viver longe dele, então vai, né? Então vai. Então beleza. Vamos fazer algumas aplicações para nós hoje. Quando eu olho para esse texto, aí eu penso na igreja. Né? A igreja é o local onde nós, como filhos de Deus, estamos presentes, né? Estamos presentes. O lugar santo, né? Monte Santo, né? A ideia de são com os montes de Sião, né? Que não se abala firme para sempre. É o lugar onde Deus está presente, a igreja, o local onde o povo de Deus se reúne, né? Exatamente como o povo de Israel se reunia. Então é um local de segurança, de tranquilidade, porque estamos na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E assim, quando ele coloca aqui no versículo 3, que muitas vezes, né, os ímpios, ou a ideia de um domínio ímpio sobre as nossas vidas, ou a impiedade está circundando as nossas vidas de alguma forma, a nossa sorte, né, Deus ele permite isso aí até certo ponto. Né, até certo ponto. Né, às vezes nós sofremos. Então é interessante que o salmista ele não esconde os problemas, né? O problema que ele passou, né? Automaticamente no passado em Israel, e eu creio que hoje também nós passamos por problemas parecidos, né? E aí ele não esconde, então exatamente passamos por problemas diversos, né? Várias situações difíceis, seja um domínio cruel de um ímpio, né? Seja uma situação difícil que nós viemos a passar, qualquer situação. Deus ele dá um limite, ele não deixa o negócio ir tão longe, as coisas ir tão longe. Né? Chega um ponto que Deus fala assim, ó, agora chega, já deu, né? Já deu, para que a fé nossa não venha esmorecer. E aí o texto fala no versículo 4 que Deus faz bem, na verdade, a cada um de nós, aos bons e aos retos de coração, né? Aos retos de coração. Quando a Bíblia fala reto de coração, é a ideia de que é aquele que está segundo a vontade de Deus. O reto de coração é aquele que está segundo o coração do Senhor. Então, aqueles que estão segundo o coração de Deus, né? Deus está cuidando, fazendo sempre o bem, está sempre ali. E aqueles que querem se desviar para sendas tortuosas, quer dizer, não querem saber do Senhor, então, Deus é assim, Ele permite, né? Você não quer paciência, né? Paciência. E aí, e as pessoas se vão, E por isso a paz na igreja, no povo do Senhor. Paz no meio do povo do Senhor. Paz em Israel, paz no meio do povo do Senhor. Então, amados, o Salmo traz essas informações para cada um de nós hoje, né? Que exatamente que Deus ele permite às vezes as dificuldades, como o salmista falou, às vezes um domínio, a ideia do cetro é domínio, né? Que o cetro é o rei, né? Um domínio, e às vezes tem um domínio cruel sobre as nossas vidas, em alguma situação, né? Algum problema passando, ou até alguém mesmo, né? E aí Deus permite ir até certo ponto, mas e aí Deus ele traz de volta e conserta para que a gente não esmoreça, né? Para que não esmoreça. E às vezes a experiência ruim, né? A experiência ruim que a gente passa, é exatamente para que nós, passemos essas dificuldades para nós nos entendermos melhor, compreendermos quem nós somos de fato, né? Que nós somos retos de coração, pessoas que estão ligadas ao Senhor, pessoas que estão firmes no Senhor, independente das crises, buscamos a presença do Senhor. Então é exatamente isso, o Salmo coloca dessa forma, um hino de ingresso ao templo, né? E exatamente esse hino de ingresso ao templo ele fala aos nossos corações em nossos dias. Passamos por dificuldades, e às vezes por um longo período, é fácil? Não é fácil. É fácil passar por dificuldade por um longo período? Não é fácil.
No entanto, o salmista fala que essa dificuldade ela vai até certo ponto, né? E aí Deus ele traz de volta e aí restaura, né? E restabelece. E ele sabe que eu e você, né, somos homens e mulheres retos de coração, porque somos aí moldados pela palavra do Senhor. E aí automaticamente Deus vai trabalhando todas essas questões em nossa vida. E depois do problema passar, das dificuldades passarem, paz sobre Israel. Paz na igreja, paz na família, paz no nosso coração principalmente. Deus te abençoe, né? E assim, eu vou fazer uma aplicação final só. Se você está passando um momento difícil, de aperto, e o tempo está muito longo, né? Muito longo. Assim, pastor, as coisas não querem se resolver. Aguenta firme, aguenta firme. Deus está dentro desse projeto. E tenha certeza que vai chegar um momento que o seu coração vai ter a paz que você precisa. Deus te abençoe. Né? Não deixe de estar com o coração voltado ao Senhor. Deus te abençoe. Você que ficou até o final, né? E eu peço aí que você dê um joinha aí, né? E se puder, compartilhe o vídeo para que mais pessoas também possam estar aí, né? Usufruindo, né? Da palavra do Senhor. Tá ok? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.